Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos recordar que a análise espectral é o comportamento da velocidade no eixo Y ao longo do tempo, que é o nosso eixo X, sendo que a linha de base separa as velocidades positivas das negativas. Agora, as velocidades positivas representam o fluxo que se aproxima das ondas do Doppler e as velocidades negativas, o fluxo que se afasta das ondas do Doppler, onde o desenho espectral representa a velocidade do sangue em cada momento do tempo. No final desta aula de hoje, você vai dominar as alterações do roubo da subclávia. Mas para isso, gente, é importante que você pegue o seu caderno e anote os pontos mais importantes dessa aula. Nós vamos falar do comportamento da artéria vertebral com fluxo invertido, da vertebral contralateral, dos parâmetros de estenose da subclávia e do fluxo da basilar. Por último, algo que muitos não ouviram falar, que é a desaceleração médio-sistólica, e explica o formato espectral da vertebral com fluxo comprometido. Um indicador bastante importante da doença é através de exames de imagem, mais comumente através de ultrassonografia, que é o tema da nossa aula, onde nós vamos observar a inversão do fluxo da vertebral. Além disso, a ultrassonografia ela vai demonstrar algumas outras alterações. É comum a presença de hipertrofia da artéria vertebral contralateral, fazendo com que o diâmetro fique próximo de 5 milímetros, que está associado também com aumento de velocidade e fluxo, até mesmo atingindo valores acima da normalidade. Lembrando que o pico de velocidade sistólica geralmente se encontra entre 20 a 60 centímetros por segundo, onde valores acima de 108 geralmente são indicativos de velocidade aumentada. Além disso, com a ultrassonografia nós temos mais dois elementos que nos ajudam a diagnosticar o roubo. O primeiro é o aumento significativo de velocidade no terço proximal da subclávia, onde nós temos a estenose da subclávia. E nós sabemos que a estenose promove um aumento de velocidade de fluxo no ponto de estenose. Quando nós temos valores acima de 240, isso nos indica uma estenose aproximadamente acima de 70%. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é a presença de um amortecimento da onda espectral no terço distal da subclávia, com retardo da aceleração e diminuição do pico de velocidade sistólica. Essas duas alterações são evidentes quando nós fazemos uma comparação entre os dois lados, portanto, os dois membros superiores. Agora, com a ultrassonografia, então, nós conseguimos observar a inversão do fluxo da vertebral, a hipertrofia da vertebral contralateral, o aumento de velocidade de fluxo da artéria vertebral contralateral, observamos a estenose da subclávia e o amortecimento das ondas espectrais distais à estenose da subclávia. Agora, nós vamos falar do comprometimento do fluxo da artéria basilar. Nós sabemos que a artéria basilar se forma da fusão das artérias vertebrais direita e esquerda. Agora, uma pergunta para vocês. Como está o fluxo da basilar quando temos inversão do fluxo da vertebral? Vocês conseguem me dizer? Eu vou falar para vocês. Em 25% das vezes, temos alterações pequenas da basilar, como diminuição discreta do pico de velocidade sistólica da basilar. Só que em 5% nós temos uma inversão do fluxo da basilar, ou uma inversão total ou uma inversão parcial. Nesta situação é mais provável o desenvolvimento de sintomas neurológicos ou o desenvolvimento, portanto, da síndrome do roubo da subclávia. Dando sequência, nós vamos falar do comprometimento do fluxo da artéria vertebral. Nós sabemos que a artéria vertebral é o primeiro ramo da subclávia e, por isso, muito próximo do ósseo da subclávia. Sendo assim, alterações de fluxo da subclávia naturalmente vão perturbar o fluxo da artéria vertebral. E quem vai provocar esse distúrbio de fluxo da subclávia? Obviamente que é a estenose, geralmente decorrente de doença aterosclerótica. Quanto maior a estenose na subclávia, maior a alteração de fluxo da artéria vertebral. Dentro deste contexto, a artéria vertebral apresenta características que mostram o quanto o seu fluxo está comprometido. E nós conseguimos observar 6 tipos de ondas espectrais que nós vamos começar a discutir nesse momento. Mas antes disso, nós vamos falar de um fenômeno chamado de desaceleração médio-sistólica. A primeira alteração que surge no fluxo da artéria vertebral por estenose do ósseo da subclávia é um fenômeno chamado de desaceleração médio-sistólica. O que é isso?
É uma desaceleração no meio da sístole, por isso médio-sistólica. Na análise espectral, essa desaceleração gera uma fenda no platô, que é a fase sustentada da velocidade. Portanto, ela fica partida, dividida, e quanto mais profunda esta fenda, maior o comprometimento de fluxo da artéria vertebral. Decorrentes da fenda, nós vamos observar dois picos de velocidade sistólica. O primeiro com ápice agudo e mais elevado, e o segundo com ápice rombo e mais baixo em relação ao primeiro. E é justamente o vale que fica entre esses dois picos, o vale dessa fenda, que serve de parâmetro para classificarmos as 4 primeiras alterações observadas na análise espectral. Vamos agora retomar os principais pontos desta aula. Vamos lembrar que a vertebral contralateral está hipertrofiada no roubo da subclávia. A subclávia com PVS acima de 240 indica uma estenose maior de 70%, que a presença de amortecimento de velocidade nas artérias distais da subclávia também é um indicador indireto do comprometimento de fluxo para a artéria subclávia, e que somente em 5% das vezes nós vamos ter inversão do fluxo da basilar, e que a fenda que acontece na fase de platô da sístole nós chamamos de desaceleração médio-sistólica. Parabéns por você concluir mais uma fase. Na próxima aula, além de dominar as 4 primeiras ondas da análise espectral, das alterações de fluxo da vertebral, você vai aprender os 2 tipos de inversão parcial de fluxo e, além disso, as ondas do tipo 5 e 6. Vamos lá!